Amém, irmãs? Glória a Deus. Perceba que no momento da dinâmica, muitas ali realmente estavam concentradas e automaticamente na sua cabeça deu um pouco de medo. Não deu, eu não vou conseguir pegar. Eu não vou conseguir, estar muito longe. Eu preciso ser rápida. Eu preciso ter uma atitude agora. Senão vai cair. Não foi isso? A palavra dessa noite vai nos ensinar um pouco sobre essa dinâmica, sobre a nossa posição, sobre o nosso posicionamento. Vocês aqui, quantas são mães aqui? Já são mães. Vocês já ouviram falar relatos de uma gestação normal? A mulher vai ter um filho, tem uma gestação super normal, saudável, faz todo o seu pré-natal, tudo saudável. E no dia que ela vai ganhar o bebê, ela descobre que o bebê, ele mudou de posição. Ele virou ali na barriga da mãe. Já ouviram falar isso? E ele se vira, naquele momento que ele vira dentro da barriga da mãe, muitas complicações nesse momento desse parto começam a acontecer. Porque ele sai da sua posição natural, né? Ele se vira, ele bebe líquido que ele não pode beber, né? Ele dá trabalho e fica ali os médicos fazendo todo aquele malabarismo para ver se ele volta no lugar. E muitos bebês, quando isso acontece, eles vêm a óbito. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Porque esse bebê, ele saiu da sua posição natural. Quantas aqui já ouviram falar também no design inteligente, no criacionismo? Alguém já viu falar isso? São teses e alguns estudos e cientistas acreditam que o mundo não foi criado lá de uma explosão do Big Bang. Mas eles acreditam que foi criado por um superior, algo superior, inteligente, que formou tudo que existe no universo. Mas como que nós conseguimos comprovar esse criacionismo? Eu não sei se você sabe, mas muitos estudiosos e cientistas descobriram que o planeta Terra, ele está cravado em um número milimetricamente, ou seja, numa posição exata. E ele não pode sair dessa posição. Se ele sai 0,00001 para a esquerda ou 0,0001 para a direita, ela não consegue manter a vida no planeta Terra. Você sabia disso? Eu não sabia. Foi pesquisando que eu descobri. Olha que importante você estar na sua posição. A primeira história e a segunda história, o que elas têm em comum? A importância da posição. A importância de estar posicionada. Porque se eu não estou posicionada no lugar certo, nós temos como resultado gerar vida ou também gerar morte. E é muito forte isso. É muito sério isso. O nosso posicionamento, ele não é somente tão importante, mas ele é fundamental para que nós venhamos a viver o nosso destino em Cristo Jesus. A sua posição não é importante, ela é fundamental. Você estar posicionada não é tão importante, mas é fundamental para você viver o seu chamado. Se você não estiver posicionada e no lugar certo, você não vai viver o seu destino. Hoje, nessa noite, nós vamos falar de uma mulher que teve um posicionamento em Deus maravilhoso. Essa semana eu peguei essa história e comecei a me imaginar na história, e dentro de um filme eu falei, gente, a Bíblia, ela é maravilhosa.
E nós vamos falar da história de Rebeca essa noite. Rebeca, ela foi uma mulher posicionada. Ela sabia o que ela era em Deus e o que ela ia conquistar em Deus. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 24. Todas acharam? Você está num lugar profético. E palavras nesse ambiente, elas viram decretos na sua vida, amém? Então, esteja ligada. Cutuca a mulher do seu lado e fala assim: não conversa comigo agora. Porque eu preciso ficar ligada. Glória a Deus. Em Gênesis 24, no versículo 1, diz assim: Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre filhas dos cananeus, no meio de quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não vier, não quiser vir, você estará livre do seu juramento. Diga assim: se a mulher não quiser vir, estará livre do seu juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela promessa. O servo partiu com 10 camelos, diga 10 camelos, do seu senhor, levando também do que o Senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Vamos ler até aí, que nós vamos decorrer toda essa história hoje, para nós entendermos o que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui nesse momento falando de 4 personagens bíblicos. Vamos lá? O Senhor Eliezer, que era o santo casamenteiro. Vamos puxar ele, né? Eliezer, que era o casamenteiro. Abraão, Rebeca e Isaque. Abraão, nesse momento, ele começa a idealizar a noiva do seu filho Isaque. Ele começa a descrever. Isaque sabia? Não, Isaque não sabia. E Deus, ele faz assim conosco, sem a gente saber. Deus projetou eu e você. Você sabia que nem o seu nome você escolheu? Quando Deus projetou e sonhou com você, Deus falou assim: é esse nome, é esse cabelo enrolado que eu vou botar nela, é esse corpo, é esse sorriso, é esses olhos. Então Jesus já projetava você sem você saber. Então toda vez que você olhar no espelho, você vai lembrar disso. Ele me projetou, Ele me criou dessa forma, porque é dessa forma que eu vou cumprir o meu propósito. Então é isso que nós precisamos parar. Do que? De ter comparações.
Eu queria ter esse cabelo. Eu queria ter esse corpo. Eu queria ser alta. Sou tão alta, eu queria ser mais baixinha. O Senhor projetou você desse jeito para cumprir um propósito do jeito que você é. Ele projetou você. Ele desenhou. Você foi desenhada na tela. E o Senhor desenhou você do jeito que você é. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Se nós estivermos alinhadas com os sonhos de Deus para a nossa vida, nós seremos a resposta dos desejos de Deus. Naquele momento, Abraão orou e o desejo do coração dele era que Isaac encontrasse uma esposa que viesse da sua mesma linhagem, que tivesse a mesma descendência. Esse texto, ele fala de um pedido e de uma resposta. Toda vez que nós oramos, nós teremos uma resposta. A sua oração não está sendo jogada na lata do lixo, não. A sua oração, o Senhor tem ouvido. Toda oração tem uma resposta. Muitas vezes a resposta não vai ser que você espera. Porque muitas vezes nós oramos e desejamos que o Senhor concorde com a nossa oração. Ou que nos abençoe porque nós somos merecedoras. Mas muitas vezes Deus vai falar, não é o teu tempo. Não é a tua estação. É o momento de você se calar. Ou o Senhor vai falar, é o momento de você levantar. É o momento de você caminhar. É o momento de você continuar. É o momento onde você não vai desistir. Em tudo que oramos temos uma resposta. E o Senhor, Ele tem desejo de nos abençoar. O Senhor, Ele tem um propósito para mim e para você, amém? Mas somos nós que vamos dar a resposta a esse desejo do Senhor. Rebeca, nesse texto, ela foi a resposta. Olha que tremendo. O servo Eliezer, o santo casamenteiro, lembra lá? Eliezer era o santo casamenteiro, que estava tentando arranjar ali, porque Abraão falou assim, meu servo Eliezer, você vai para aquela terra e você vai achar a minha nora. E ela precisa ser da minha descendência. Olha a responsabilidade que Abraão coloca sobre a vida dele. Olha como Eliezer foi. Eliezer partiu com quantos camelos? Vamos lá, a gente falou dos camelos. Quantos camelos? 10 camelos. E levou consigo o que o seu senhor Abraão tinha de melhor. O que Abraão tinha? Joias. Mulher nem gosta de joia, né? Quem já ganhou uma joia? Mais uma joia mesmo. Sabe aquela joia, aquele diamante? Aquela, né? Eu estou fazendo uma pergunta, porque naquela época Abraão, ele era muito rico. Isaac era filho de um homem muito rico. Então Isaac era rico. Amém? Então ele saiu e ele levou o que ele tinha de melhor. E deixa eu te falar, você sabe quantos dias que Eliezer demorou para chegar lá na cidade de Mesopotâmia? 1.450 quilômetros. Vamos lá? Vamos pensar aqui? Aproximadamente 2 semanas com os camelos. Meu Deus, eu vou ter que ir lá arrumar essa mulher para Isaac. Vou ter que ir lá, né? 2 semanas com os seus camelos. E ele foi para essa cidade. E levou essas joias. Primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, quando nós estamos posicionadas, minha vida é resposta de oração para outras pessoas. A sua vida é resposta de oração para outras pessoas. Amém? Existem pessoas precisando ouvir a tua história. Existem pessoas que estão precisando ouvir a batalha que você tem passado. Existem pessoas que estão precisando ouvir a dor e o sofrimento que você passou, que você passa, as lutas interiores, porque você é a resposta para elas.
Porque se você está aqui hoje, você não está viva? Respira bem fundo no seu lugar. Você está viva. Se você está viva, você já venceu essa tempestade que já passou, não venceu? Você não morreu, você está aqui. A sua vida acabou? Não. Então, o propósito não acabou. Tem pessoas lá fora, tem mulheres lá fora que precisam ouvir você falar. Que precisa ouvir, olha, eu passei. Tem pessoas orando, Jesus, envia alguém aqui. Jesus, envia alguém para falar aqui, ó, eu estou com meu casamento destruído. Eu estou com meus filhos na droga. Eu estou com tanta dificuldade financeira. Envia alguém e você já passou e você não está falando. Você não está sendo resposta de Deus para essas pessoas ainda. E o Senhor, Ele nos sacode essa noite, porque nós precisamos ser resposta de Deus para estar posicionada. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou resposta de Deus. A minha vida pode levantar uma mulher que está caída, em depressão. Às vezes você fala, nossa pastora, mas você nem me conhece. Eu sofro com depressão. Eu já sofri, eu já tomei remédio, eu já fui psiquiatra. Ah, pastora, você não sabe, eu já fui traída, meu marido me abandonou. Ah, pastora, você não sabe, eu já perdi tantas coisas nessa vida. Irmãs, eu quero falar para você que eu não sei, mas o que você carrega pode ser a resposta que vai tirar essa mulher deste lugar e vai colocar ela numa outra posição para ela crer em Deus. Porque se você venceu, ela vai olhar para você. Não, se na vida dela Deus fez, o porquê que na sua vida Deus não vai fazer? Então a sua história, querida, não é só para você. A sua história não é só para você. Você precisa abrir a sua boca, contar o que Deus fez. Quem trabalhou nesse texto para o propósito acontecer? Eliezer e Rebeca. O que Eliezer fez? Ele só orou? Eu creio que essa viagem que ele fez de 2 semanas, ele orou. Ah, Senhor, e se eu não achar essa mulher? E se, Senhor, se eu escolher a mulher errada? Ai de mim, o que vai ser de mim? Né? Eu imagino que ele estava com tanta responsabilidade, que ele estava com muito medo de, tipo assim, não conseguir de escolher a pessoa errada. Né? Mas não, ele foi orando, mas ele não orou. Ele fez o quê, igreja? O que ele fez, mulheres? Ele levou 10 camelos. Para que ele levou esses 10 camelos? Ele não só orou. Tem pessoas que ficam só orando. Não é errado, não vamos menosprezar a oração. A oração, ela é poderosa, ela é a chave da vida do cristão, amém? Mas Deus quer que eu e você sejamos parte do milagre. Eliezer, ele pega os 10 camelos, ele orou, mas ele fez a parte dele. Temos que entender que se a gente não fizer a nossa parte e só orar, não vai acontecer. Eu tenho que orar, mas eu tenho que agir. Eu tenho que orar, eu tenho que me levantar, eu tenho que me posicionar. Se eu só oro. Não, Eliezer não orou somente, ele pegou os 10 camelos. E olha a dificuldade de ter que viajar com 10 camelos. Eu não conheço camelo, nunca vi camelo, gente. Mas, né, deve ser um estresse para puxar esses 10 animais para chegar até 1.450 quilômetros. Pensa. Não, exatamente, porque ele estava levando o que o Senhor dele tinha de melhor. Às vezes ele estava com um monte de traia lá nos camelos, ainda não sei, né? A gente imagina. Rebeca, nesse texto, ela é a oportunidade. Rebeca, ela estava na hora certa, no lugar certo. Depois de Eliezer ter viajado aproximadamente 15 dias com os 10 camelos, ele estava cansado. E quando ele chega na cidade, em vez dele descansar, ele não descansou. Pense você. Andando 15 dias, você não ia querer chegar no lugar do seu destino e descansar? Ir para um hotel. Naquela época não tinha hotel, né? Não, o que ele fez? Ele sabia que as mulheres iam no poço no horário mais quente do dia, meio-dia. Sol do Maranhão, meio-dia. Vamos ali na beira-rio, no poço da beira-rio.
Meio-dia. Ele não descansou, porque ele falou: o quê? Eu tô aqui, ó. Eu vou ficar alerta, porque eles vão aparecer aqui. Elas vão vir aqui. Porque é meio-dia que elas vêm aqui. E eu preciso estar aqui, porque eu preciso achar a mulher de Isaac. Eu preciso, estar na missão que o meu Senhor Abraão deu. Aí aparece quem, mulheres? Aparece quem nesse texto vindo com seu cântaro? Quem aparece? Linda, formosa, E vai até ali o poço. Rebeca estava preparada. Diz, Rebeca estava preparada. Amém? Você precisa estar preparada. Quando a oportunidade chegar para você, você precisa estar preparada. Porque pior do que não ter a oportunidade é a oportunidade chegar e você não está preparada. E aí? A oportunidade pode chegar e você não vai estar preparada. Você vai perder a oportunidade. Ah, Jesus! Será que Deus não está te esperando na fonte e você perdeu a oportunidade porque você não estava preparada? Quantas vezes estamos perdendo a oportunidade de estar na fonte, mas a preguiça não nos deixa posicionar, porque é meio-dia, o sol está quente. Deixa outras pessoas que vão lá tirar água. Ah, não, quer saber? Eu vou tirar água para hoje e para amanhã. Aí amanhã eu não preciso ir. Ah, não, vou ficar aqui dormindo no ar-condicionado, meio-dia. No final da tarde eu vou. E quantas desculpas nós damos. Mas Rebeca, ela se levantou, ela estava preparada. E ela falou assim, não vou ficar aqui dormindo, eu vou. No horário, ela estava lá, na hora certa, no lugar certo. Ela podia ter dito, eu vou em outro horário, mas ela não foi. Será que quando Deus estiver nos esperando nessa fonte, Ele vai nos encontrar? Faça uma pergunta para você. Quando Deus estiver te esperando com a oportunidade da sua vida, será que Ele vai te encontrar lá? Ou será que você vai estar perdida, distraída com milhões de coisas dessa terra? Distração. Hoje em dia, o que mais atrapalha a nossa vida de entrar num propósito com Deus, de exercer o nosso propósito de vida e o nosso chamado, são as distrações. Agora eu queria que você pensasse comigo nessa história. Não pensando em Isaac somente o marido, não. O Isaac, ele vai representar essa noite o seu chamado. Amém? O seu chamado e o seu propósito de vida. Então, quando a gente for decorrer no texto, nós vamos pensar no meu chamado e no meu propósito de vida. Estar posicionado é saber que nós somos resposta de oração na vida de alguém, amém? Ponto 1 nós já falamos. Porque nós não viemos aqui nessa noite, amadas, para passear. Nós não viemos aqui para, eu vou passar um tempo, vou sair para respirar, vou ali na igreja. Não. Nós viemos aqui, porque se é para estar na fonte ao meio-dia, é lá que nós vamos estar, meio-dia. Posicionadas. Nós não estamos vindo brincar aqui de ser crente ou de ir na igreja. Não. Nós estamos aqui porque nós entendemos que o Senhor nos salvou para algo maior. Você precisa falar do que Deus fez na sua vida. Tem mulheres precisando ouvir. Segundo ponto, para ser uma mulher posicionada, eu preciso ter atitude. Fale comigo. Atitude. Glória a Deus. Uma mulher posicionada pode não ter dinheiro, pode não ter fama, pode não ser conhecida, ela pode não ter títulos, mas ela precisa ter uma coisa: atitude.
E Rebeca dá uns tapas na cara nossa aqui, ó, essa noite, porque ela foi uma mulher de atitude. Olha comigo aqui. Sacode a mulher do seu lado e fala assim: vai fazer alguma coisa, tem atitude. Fala para ela: acorda, tem atitude, vai fazer alguma coisa, mulher. Glória a Deus. Lá no versículo 20 ao 27, continue comigo lá no texto. Versículo 20 ao 27, vamos ler. Ai, cadê? 19 diz assim: depois que lhe deu de beber. Peraí, gente, só um pouquinho. Ai, me perdi aqui, só um minutinho, gente. Aqui. Lá no 16 nós vamos ler. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Rebeca disse: beba, meu senhor. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Rebeca, além dela ter a atitude de lá dar água para Eliezer, ela esvazia depressa. Fala comigo, depressa. Seu cântaro no bebedouro, ela tira depressa e correu de volta para o poço para pegar mais águas para dar para os seus camelos. Pense comigo aqui. Dizem que um camelo, numa viagem longa, ele chega a beber 100 litros de água. Pensa comigo, numa viagem longa. Como foi 15 dias, né? Vamos colocar a nossa cabeça matemática para funcionar. Eram quantos camelos? 10 camelos. Vamos pensar que eles beberam o mínimo, que poderia chegar até 250 litros. Mas não, vamos pensar em 100. Se era 100 litros vezes 10 camelos, quantos litros de água que Rebeca teve que ir buscar no poço? Quantos? 1000 litros de água. A bicha nem tinha atitude. E ainda fala no texto que ela fez sem falar nada. Ó. Ela não conhecia Eliezer. E outra situação bem interessante desse texto, que naquela época existiam 2 tipos de poço. Na casa da minha avó, tinha um poço, aquele que a gente colocava uma lata de tinta, amarrava a corda, não amarrava, e jogava lá embaixo e puxava a corda para tirar água. Tem uns que era mais... esse é mais moderno, que tinha isso aí na minha época. Não, era só com a cordinha e puxava. Naquela época existiam 2 tipos de poço. Esse poço, que você colocava o cântaro e descia e pegava água. E tinha um outro poço que ficava a 30 degraus que tinha que descer. O texto fala e os estudiosos falam que o que Rebeca foi pegar água foi esse que ela tinha que descer 30 degraus. Então, 1000 litros de água e 30 degraus para descer e para subir. E ela fez toda plena, sem falar nada. É um tapa na nossa cara, não é? Isso mostra para nós que a atitude e a proatividade, a promessa só vem na vida daquele que tem atitude.
Promessa só se cumpre na vida de quem está disposto a sair da zona do conforto e está posicionada. A promessa não vem se eu não pagar um preço. A promessa não vem se eu não me posiciono. E Rebeca, ela estava pronta, preparada, posicionada. Agora outra coisa, Isaac não poderia ter muito bem arrumado uma mulher lá onde ele estava. Por que Isaac não? Tem que ser lá na outra cidade. Vai ter que ir lá achar alguém da descendência, né? Ele podia ter, ou Abraão podia ter falado, não, pode ser daqui mesmo, né? Aonde a gente está, não podia ter nenhuma descendência, não precisava ter descendência, não. Mas sabe por quê? Porque a promessa não nasce na zona de conforto. Ia ser muito confortável para ele. Ele teve que sair dali, viajar, ir em outro lugar, para achar uma mulher da mesma descendência. Então, promessa não nasce na zona de conforto. Promessa só nasce com atitude, com muito esforço, com muita garra. Se na sua vida está tudo muito bem, eu sinto muito lhe falar que promessa não nasce na zona de conforto. Muitas vezes nós olhamos tantas coisas acontecer e falamos, nossa, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, mas você vive na zona do conforto. Rebeca nos ensina essa noite, bora buscar água, bora descer, bora subir, 1000 litros. Quantas viagens? Mais de 50 viagens, né? E foi. E ela nem conhecia Eliezer, e ela nem conhecia e nem sabia que ele estava ali para observar ela, para dar a ela um marido que era rico, um marido que era conhecido, que tinha um nome, né? Se a gente for puxar aqui, trazer para nossos dias, hoje em dia está difícil achar um marido homem, muito menos rico, bonito. Já vamos chegar lá, que eu vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Muitas pessoas, amadas, não recebem a promessa porque estão fora da sua posição. Muitas pessoas pensam assim, olha comigo, presta atenção. Elas querem primeiro ter um título, para depois ter uma atitude. Não, pastora, quando eu for líder, eu vou orar. Eu vou jejuar. Não, quando eu for consagrada a pastor, aí sim. Aí eu vou orar, vou no Monte Carmelo, vou fazer vigília, vou me preparar, vou estar ali. Mas o que nós precisamos entender, querido, que a atitude precisa vir primeiro. Primeiro você ora, para depois você estar mais perto do seu chamado. Primeiro você cuida de pessoas, você renuncia à sua vontade, para depois ser um pastor. E muitas pessoas invertem, o dia que eu receber isso eu vou fazer. Não, você precisa fazer para receber. Você primeiro faz, para depois receber. Amém? Rebeca está dando uma lição para nós nessa noite. Depressa, ela deu para um camelo. Depressa, 2 camelos. Depressa, 3 camelos. E 4, 5, 6, 7, 10. E sem dizer nada. Ela trabalhava e Eliezer observava. Ele não podia errar na sua missão. E eu penso ali, Eliezer, Senhor, meu Deus, Senhor, será que é ela? Senhor, mas ela está, né, aparentando que é tudo para ser ela. Ela está trabalhando, ela está servindo. Ela foi ali, serviu Eliezer, serviu os seus camelos, não falou nada. Agora eu quero falar para você uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando Deus estiver te observando, Ele vai te achar em desculpa ou Ele vai te achar em desobediência? Que Rebeca estava sendo observada, ela estava dando desculpa ou ela estava sendo obediente nesse texto? Ela estava sendo obediente.
Depois que Eliezer observou todo esse cenário ali, né, na vida de Rebeca, a atitude dela, ele faz uma pergunta para ela, que vai dar todo o norte para a vida de Rebeca, que vai dar todo um destino. Lá no texto, no versículo 22, diz assim: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas. Diga aleluia! E 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Lembram que ele tinha levado, né, coisas preciosas de Abraão? Nesse momento Eliezer começa a presentear a Rebeca. Aqui, ó, uma pulseira, ali, ó, outras coisas, um pendente de ouro. E ele faz uma pergunta para ela que mudaria todo o destino. Ele pergunta assim para Rebeca: de quem você é filha? Ele pergunta. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. Naor era irmão de Abraão. Aí acho que Eliezer falou: achei, é ela, da mesma descendência. Achei, meu Senhor, será que eu estou nessa missão certa? Rebeca corresponde a todos os requisitos que Eliezer orou, amém? Ela nasceu no lugar certo, ela era da família certa, da descendência certa. Rebeca estava no poço, Rebeca deu água para ele, para os seus camelos, no horário certo, no dia certo. Então Rebeca era a resposta de oração de Eliezer. Mas aí você está no seu lugar se perguntando: pastora, você não conhece a minha vida. Eu nasci numa família toda errada. A minha família, ela não é perfeita. Eu não me sinto preparada, eu não me sinto habilitada, eu não sou capaz, pastora. Mas da mesma forma que Eliezer faz uma pergunta para Rebeca: de quem você é filha? Eu faço para você nessa noite: de quem você é filha? De quem você é filha? Você é filha do Deus poderoso. Você é filha do Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Você tem essa descendência no seu DNA, que te habilita a viver o que Deus tem para você. A resposta de Rebeca nesse momento garantiu o seu destino. Ela foi habilitada em vários requisitos. Aleluia, glória a Deus. Você, querida, pode não ter tudo nessa terra. Talvez você não tenha muitas coisas materiais. Talvez você não venha de uma boa família. Mas eu quero falar para você: a sua filiação te garante o plano de Deus para a sua vida. Você ser filha de Deus te garante. Quando você estiver muito próximo para receber a sua promessa, você precisa lembrar que você só vai conseguir, ou só conseguiu, não foi por causa da sua habilidade. Rebeca tinha habilidades. Ela foi lá, ela pegou seu cântaro, deu água aos camelos, serviu a Eliezer. Mas o que capacitou e o que habilitou ela para ser a escolhida? Foi a sua filiação. Você pode não ter nada nessa terra, mas se você é filha, você tem acesso ao plano de Deus para você.
Você não chega na sua promessa por causa de coisas. Você pode fazer todas as coisas, porque isso também habilita você. Mas você faz por causa de alguém, por causa do seu pai, por causa da filiação. E tem gente que perde tanto, amadas. Tem gente que recebeu tanto de Deus já. Tem gente que já recebeu as joias, já recebeu os camelos, já ofertou, já serviu, já recebeu um marido rico, já teve tantas coisas que Deus já deu, e chega no final: eu consegui porque eu sou boa, eu sou esforçada, eu consegui porque eu sou bonita, porque Rebeca também, a palavra diz que ela era muito bonita. E tem pessoas que não recebem porque chega com esse coração diante de Deus, achando que foi mérito dela. Eu consegui porque eu carreguei muitos cântaros pesados. Não, mas você chegou e o que garante para você é a sua filiação. Você precisa estar nesse lugar de filha. Você precisa tomar posse. Depois que Eliezer teve essa convicção de que Rebeca era escolhida, ele pergunta: de quem você é filha? Diga-me, por favor, também se há um lugar na casa do seu pai para eu e os meus camelos passar a noite. E Eliezer não para por aí e vai mais em Rebeca. Não basta tudo ali. Não, você tem um lugar na sua casa, Rebeca, para mim dormir essa noite e passar a noite com os meus camelos. Rebeca tinha mais uma característica nessa história. Ela era generosa. Prontamente, Rebeca diz assim, que ela tinha, deixa eu achar aqui, que ela tinha sim um lugar que eles poderiam passar a noite lá, que tinha muitos, um lugar preparado. Ela tinha palhas, né, onde os camelos podiam ali deitar e passar a noite. Agora, eu pergunto também para você, nesse momento, ela ainda não sabia que Eliezer estava ali, observando ela, para dar o marido a ela. Senão ela podia ter feito: não, deixa eu agradar Eliezer, porque como ele vai conseguir o meu marido rico, eu preciso fazer alguma coisa para agradá-lo. Não, ela faz sem conhecer. Ela não conhecia, ela não sabia o que ele estava fazendo ali. Então ela serve, ela tem um coração generoso e ela é pronta. Não, você pode dormir na minha casa, eu tenho um lugar sim, eu tenho alguns capins, eu arrumo para vocês, eu faço até comida para vocês, pode vir. Ela tinha um coração generoso. Ela nem sabia que Eliezer trabalhava com um homem rico, milionário e gato. Isaac, gato, rico. Acho que passa na cabeça dela: meu Deus do céu. Ela nem, né, gente? Porque achar um homem rico, não. A pessoa viaja com os camelos quantos 1000 quilômetros? Não. Parece cena de filme, mas é a Bíblia. É a Bíblia, glória a Deus. Terceiro ponto: eu preciso estar posicionada para abraçar o meu chamado sem medo. Pense comigo. Vocês acham que Rebeca não ficou com medo em nenhum momento dessa história? Pense comigo, ela estava num poço, aí aparece uma pessoa estranha, um homem. Aí esse homem pede para ela água, e ela dá água. Aí ele pede para os seus camelos, e depois que ela faz isso, esse homem vem e dá joia para ela. Aí eu já ia ficar cabreira, que nem diz o nordestino, aí eu já ia ficar cabreira. Um homem que eu não conheço me pede água aqui para os meus cabelos, e me dá joia. O que esse cara quer? Eu já ia ficar cabreira. Mas olha só que tremendo, ela abraça os seus chamados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No versículo de 54 e 58 diz assim, você pode acompanhar. Depois ele
E os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali na casa de Rebeca passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor Abraão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você vai poder partir. Mas ele disse: não me detenho, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhes disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Ali, uma conversa de família. Estou aqui, eu vim a mandante do meu senhor, e é a sua filha que vai casar com o meu senhor Isaque. Eu preciso levar agora a Rebeca. Papai e mamãe, eu preciso levar a Rebeca agora. E Rebeca é chamada para essa conversa. E olha só a resposta de Rebeca. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? O pai, a mãe, os irmãos de Rebeca perguntam. O que ela diz, gente? Sim, eu quero. Sim, eu quero. Rebeca nesse momento abraça o seu chamado. E ela não tem medo. Pense você. Ela por dentro poderia estar morrendo de medo. Meu Deus, eu vou ter que viajar quantos dias? 15. E se eu me perco no deserto? E se eu decido voltar? E se eu chego lá na casa do meu sogro, Abraão, e eu não vou com a cara deles? E se eu não vou com a cara do Isaque? Né? E se o meu noivo não gostar de mim? Será quantos medos que não passaram ali pela cabeça de Rebeca? Mas Rebeca foi obediente. Ela diz: eu vou. Ela abraça o seu chamado nessa hora. Se coloque no lugar de Rebeca. Ela se posicionou, ela teve coragem para viver o seu propósito e corajosamente ela foi. Aí você se pergunta: Deus, eu tenho tanto medo, eu tenho tanta dúvida, para onde que é o meu chamado? Senhor, aonde eu vou? Não é assim? O que eu vou fazer? Senhor, o que você quer de mim? Deixa eu te falar, quando está chegando o tempo do cumprimento do chamado da sua vida, na sua vida, a sua mente vai ser bombardeada de dúvidas, incerteza, medo, angústia e silêncio de Deus. Amém? Vocês estão aí? Vai vir uma voz: será que eu estou apta mesmo para isso? Será que eu estou preparada para esse chamado? Lembre-se que você precisa estar no lugar da obediência e da renúncia. Você só vai vencer essas angústias se você for obediente. Ela disse: sim, eu quero. E qual vai ser a sua resposta nessa noite? Você sabe por que Rebeca, os pais de Rebeca perguntou para ela se ela poderia ir? Perguntou: Rebeca, você quer ir? Prontamente ela disse: sim, eu quero. Mas por quê? Porque se não fosse assim, amadas, seria uma imposição e não obediência. Então os pais dela dizem: você quer ir, filha? Sim, eu quero ir. Então não foi imposição, foi obediência. Ela obedeceu e ela foi. Deus tem um chamado para nós, assim como teve na vida de Rebeca. Mas eu quero falar para você: Deus, Ele não te obriga. Não é uma imposição. Vai exigir de mim e de você obediência. É você que vai dizer: sim, eu quero, ou sim, eu não quero. Não é imposição, é obediência. É por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que tem dom, que tem talento, que tem chamado, mas não rompe porque não é obediente,
porque não segue aquilo que Deus deixou para essa pessoa. Porque você viver um chamado, vai renunciar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que pegar o seu cântaro, você vai ter que ter esforço, você não vai poder desistir. Muitas coisas vão tentar paralisar o seu propósito, o calor do meio-dia, as escadas que eu tenho que descer. Quantas coisas vão tentar paralisar você? Muitas coisas já tentaram me paralisar. Se eu for olhar para a minha vida, eu estou aqui falando com vocês, mas às vezes eu nem acredito que eu estou aqui. Por quê? Porque isso era um sonho distante, porque eu olhava para minhas lutas, para aquilo que eu tinha passado na minha vida, e eu falava: meu Deus, será que tem jeito para mim? Será que tem um milagre para mim? Porque a minha situação eu via que era só um milagre, mas não era, era só uma questão de posicionamento. Porque quando eu decidi me posicionar, tudo mudou na minha vida. Quando eu decidi obedecer, tudo mudou na minha vida. Eu passei 10 anos dentro da igreja, falando: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me dá oportunidade. Eu não consigo cantar aqui na banda. Eu entrava na banda, a banda falia, a banda se desfazia. Tudo que eu ia não dava certo. Mas não era porque Deus estava me mostrando que era a minha obediência e a minha renúncia, que Ele iria me colocar, e não era pelo meu talento, não era pelos meus esforços, mas era assim porque eu sou filha. Você é filha. Você é filha e você precisa aceitar esse lugar de filiação. E você precisa se movimentar assim como Rebeca. Rebeca, ela era preguiçosa? Rebeca era acomodada? Meu Deus, meu Deus. Jesus, Ele está nos sacudindo. O teu chamado, ele te leva direto aos braços do noivo. O que acontece nesse texto agora? Rebeca então decide ir, se despede da tua família e vai, e monta nos camelos e viaja, né? Mais um tempo, e olha essa parte, nós já estamos terminando. Lá no versículo 64 e 65, isso aqui é uma cena de filme, amadas. Isso aqui é uma cena de filme. É maravilhoso, eu fico, meu Deus. Lá no 62 diz assim, Isaac tinha voltado de Beer-lahai, meu Deus, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. E quem estava em cima desse camelo? Rebeca, linda. E no próximo versículo fala: Rebeca também ergueu os seus olhos e viu Isaac. Gente, é uma cena de filme aqui. Viaja comigo nessa história. Ele vindo, ele olhando para Rebeca chegando, Rebeca olhando para Isaac. Meu Deus. E ela pergunta: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro, meu Senhor? Ela pergunta para Eliezer. Respondeu o servo: é o meu Senhor. Ela imediatamente, eu estou arrepiada aqui. Sabe o que Rebeca faz? Ela cobre o seu rosto com um véu. Sabe por quê? Naquela época era proibido. O marido, o noivo, não podia ver a noiva antes do casamento. Mas olha a fidelidade dessa mulher no propósito, no chamado que ela abraça. Eu vou ser íntegra até o fim. Eu já estou aqui. Ela podia pensar: eu já estou aqui. As famílias já conversaram. Ela podia sair correndo e saltar lá no ombro de Isaac. Muitas daqui às vezes já fez ou querem fazer, mas não vai fazer. Porque nós estamos aqui aprendendo com Rebeca nessa noite. Ela olha aquele gato, lembra? O gato rico. Mas ela fica íntegra até o fim. Porque o véu naquela época, sabe o que significava? O véu naquela época,
tinha uma figura de temor e obediência. O noivo não podia ver a noiva. Então, tem muitas pessoas hoje que estão chegando no seu chamado, estão chegando no seu propósito, está aqui, ó, na sua mão, e no meio do caminho ela perde o temor. Rebeca cobre o seu rosto em sinal de temor. Eu vou ser íntegra até o fim. Ela espera o momento certo. A história diz, depois que ali eles se conhecem, tudo lá no final você pode ler depois, que depois eles, né, eles vão lá, se conhecem, depois eles casam e tem ali sua noite, enfim, aí acontece. Mas nesse momento, elas se cobrem em reverência, em temor e obediência. Não perca o seu temor no meio do caminho. Às vezes a bênção está perto das suas mãos, está aqui nas suas mãos e você perde. Eu precisava encenar e foi interessante porque eu queria um vaso desse aqui, menor e mais leve, e esse é grande e é pesado, e eu vou encenar, e eu quero que vocês agora imaginem essa cena, e é grande e é pesado, 1000 litros de água. Agora você vai viajar comigo. E Rebeca era, naquele texto, nessa encenação, a resposta de oração. Você é a resposta de oração. E ela caminha com o seu cântaro, e nada ali vai parar ela. E ela caminha com o seu cântaro, e ela serve a Eliezer. Ela é generosa. Ela não se cansa, ela está pronta, e ela